Olha, gente, eu me encontro aqui com um tecido que eu dou nome de capa. Por quê? Quando eu vou orar, eu tenho o costume de pegar e me encobrir, né? Eu me ajoelho, me lençóis, né? Em posição de oração e gosto de me encobrir às madrugadas, quando eu acordo para orar. Por que eu tive essa ideia? Eu tive essa ideia porque na Bíblia, aqui na Bíblia, no livro de 1 Reis, capítulo 19, verso de 19 a 22, fala que o profeta Elias, ele estava prestes a subir ao céu, só que ele tinha que passar a sua liderança para alguém capaz e que ele viu que realmente era uma pessoa preparada para desempenhar a sua função. Elias foi um homem, né, um profeta que fez a diferença, foi um homem tão dedicado a Deus, corajoso, mas ao mesmo tempo teve medo de morrer, teve depressão, tudo por causa da ameaça de uma mulher, mas Deus foi ao encontro dele e restaurou a vida de Elias. E Elias hoje está lá no céu, porque a Bíblia diz que ele foi arrebatado, foi levado numa carruagem de fogo e hoje está lá no céu. Tá? Não passou pela morte. Mas antes dele ir, ele queria deixar a sua missão, o seu trabalho, o seu ministério para alguém. E esse alguém foi o Eliseu. O Eliseu, aqui nesse capítulo que eu falei para você, em 1 Reis, capítulo 19, verso 19 a 22, fala que Eliseu estava no campo. O pai dele era agricultor, ele era um bom filho, ele estava no campo trabalhando, estava arando a terra. E nisso, quando Eliseu passou, se aproximou dele, pegou a capa, ó, que Elias tinha, Elias tinha uma capa, e fez assim, ó, lançou sobre Eliseu. E aí, Elias falou assim, Eliseu, segue-me e saiba o que eu fiz por você. Você sabe o que foi que eu fiz por você. Naquele momento, Elias deixou para Eliseu, sabe o quê? Uma autoridade, ou seja, uma liderança. A capa representava o quê? A autoridade que ele estava dando para Eliseu desempenhar na obra do Senhor. E Eliseu falou assim, tudo bem, profeta Elias, eu vou te seguir, mas primeiro deixa eu resolver algumas coisas, deixa eu me despedir dos meus pais. Sabe o que foi que Eliseu fez? Eliseu foi lá, comentou, né, com os pais lá do que tinha acontecido, mas antes de se despedir dos pais, foi lá, pegou toda aquela junta de boi que ele estava ali arando a terra, matou todos aqueles bois ali, pegou todas as madeiras que fazia ali, né, o arado, queimou fez um fogo, matou os animais e cozinhou, né? E deu para todo aquele povo. E ali depois ele foi, se despediu do pai, da mãe e prosseguiu. Irmãos, gente, olha só, por que será que Eliseu teve essa ideia de queimar aqueles paus, aquelas madeiras e também matar os bois, porque esse era o trabalho dele. Então, quando Eliseu recebeu o chamado, ele sabia que se ele deixasse lá o arado, deixasse os bois, ele poderia ser tentado a voltar voltar para a sua profissão, o seu trabalho diário, ajudando os pais. Mas ele era um bom filho, educado, trabalhador, e aí depois que ele resolveu tudo, bondoso, porque ele matou os animais, e ali ele ainda cozinhou e deu para a população, acredito que foi a sua vizinhança, e ali ele seguiu Elias. E naquele momento, se você ver a história de Elias, você vai ver que quando eles passaram o rio, aquela própria capa que Elias jogou sobre Eliseu, ele abriu o Rio Jordão, ele passou e de repente, enquanto eles dois estavam ali conversando, ele falou assim, Elias falou para Eliseu, o que é que você quer que eu faça por você enquanto eu estou aqui na terra? E aí Eliseu falou para Elias, eu quero que você me conceda, profeta Elias, o poder do Espírito Santo em dobro. Eliseu, em vez de pedir a Deus, ele pediu a Elias, porque Elias era um homem cheio do Espírito Santo. E naquele momento ele falou assim, Elias falou, você está me pedindo uma coisa difícil,
Mas mesmo assim, se você me vê eu subindo, até quando estiver alto, lá no alto, e você me vendo, eu jogo a capa em você, você vai pegar. E naquele momento, quando vieram aqueles cavalos com a carruagem de fogo que levou Elias, e Eliseu fixo lá, olhando o profeta subindo, e naquele momento ele lançou a capa, e ali ele recebeu o poder do Espírito Santo, e Eliseu já foi cheio do poder, e já começou a operar milagres. Ele voltou, abriu o Rio Jordão, passou, o Rio Jordão se dividiu, assim como o seu líder Elias fez, Eliseu também fez. E a vida de Elias foi de um grande ministério. Elias, ele curava, Elias chegava, onde Elias passava, Elias deixava, sabe o que? O bom cheiro do perfume dele, que era o perfume de Cristo. E as pessoas viam Elias, um homem de Deus, como a mulher sunamita, quando via Elias passando, dizia assim: esse verdadeiramente é um homem de Deus. Qual mensagem nós temos que aprender aqui com o profeta Eliseu? É de que quando nós recebemos o chamado de Deus, nós não temos que olhar para trás, temos que seguir em frente. Se você que recebeu o chamado de Deus está olhando para trás, você não está apto para o serviço. Você tem que seguir em frente, porque é de lá que vem o quê? A sua força. E Deus tem um chamado para você e para mim. O mundo está prestes a desabar, a acabar. E o servo do Senhor recebe esse chamado. Então você que recebeu esse chamado e não está fazendo o trabalho do Senhor, você que está sendo negligente na obra do Senhor, é tempo de você acordar, é tempo de você pensar e ver que Deus quer te usar grandemente. Um dia Deus disse lá a Isaías: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? O Isaías falou: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Então que você possa estar disponível, eu também, todos nós possamos estar disponível aí levar a palavra de Deus a um mundo onde está perecendo, onde muitas pessoas não conhecem essa verdade de que Jesus vai voltar. O mundo está em precipício, muitas pessoas não sabem do que vai acontecer. Jesus vai voltar, tem muita gente com medo do futuro. Não tenha medo do futuro. Creia que Deus tem um futuro preparado para você, especial, que é a vida eterna, que é a salvação. Então, para mim e para você que conhece a palavra de Deus, temos que fazer a vontade de Deus, porque esse é o seu dever e o meu dever. Quando você prega, quando você passa a mensagem para a pessoa, você está salvando aquela pessoa e se salvando. Mas quando eu e você não fala do amor de Deus para essa pessoa vai perder a sua salvação, pode perder, né? Se outra pessoa não levar essa mensagem, e eu também posso perder, porque eu estou guardando só para mim. Que Deus te abençoe, que eu e você possamos ser o Eliseu de hoje, pregando e testemunhando do amor de Deus. Um abraço, fica com Deus, missionário. Você é um servo do Senhor ou uma serva do Senhor.